Oi, pessoal, muito boa tarde. Conexão RS dessa terça-feira está começando. Terça-feira de carnaval, muita gente está de folga, curtindo, descansando, quem não é muito ali da folia, né? Outros estão trabalhando. Mas então, você que está aqui com a gente, vem aqui comigo ver os destaques do programa de hoje aqui na nossa tela, porque olha só, a gente vai falar sobre, claro, o carnaval, mas por um outro lado, viu? A gente vai abordar um tema muito importante: o assédio sexual durante essa época do ano. A gente vai conversar com um advogado especialista sobre as implicações legais desses casos e como a lei não é não está ajudando aí a proteger as vítimas e combater esse tipo de violência. E me responde aí, você já ouviu falar na depressão pós-carnaval? Pois é, após esses dias de folia, de agitação ou mesmo de descanso, né? Muita gente experimenta um sentimento de vazio, tristeza, ansiedade, não quer voltar à rotina, né? Porque passou ali os dias curtindo ou mesmo descansando, como eu disse. E aí vem esse sentimento que é muito real, viu? Por isso que a gente chamou uma psicóloga para a gente entender como retomar, como voltar à rotina, ao trabalho com ânimo, né? Como voltar ao dia a dia, porque muita gente diz que de fato o ano só começa depois do carnaval, né? Mas então, fica com a gente. Eu sou a Bruna Essig e o Conexão RS já está no ar. O carnaval é uma das festas mais populares do Brasil, isso a gente sabe, né, gente? Mas também é um ambiente onde o assédio sexual ainda é um grande problema, acontece frequentemente, principalmente em meio aí à aglomeração de blocos de rua e de festas. E apesar desse clima de diversão, né, a folia também é marcada por uma sensação generalizada de medo e insegurança, principalmente para as mulheres. Metade das mulheres relata já ter sofrido assédio sexual durante as festas e 73% temem passar por essa situação, segundo pesquisa do Instituto Locomotiva em parceria com o Question Pro em 2024. A frase "não é não" surgiu como um importante grito de resistência e proteção para as vítimas dessa violência, reafirmando que o respeito aos limites é fundamental. Em 2023, o presidente Lula sancionou o projeto de lei que cria o protocolo Não é Não, uma importante ferramenta de combate e prevenção à violência contra a mulher, principalmente em locais de grande aglomeração e consumo de bebidas alcoólicas, como casas noturnas, boates e eventos. E nesse contexto, gente, é essencial que as autoridades e os organizadores, né, de eventos se comprometam a garantir aí um ambiente seguro para todos, mas especialmente para as mulheres. Mas como esse protocolo pode, de fato, transformar a realidade do carnaval e quais são os desafios, né, enfrentados aí para garantir que as leis de prevenção ao assédio realmente sejam cumpridas durante essas festas? É sobre isso que a gente vai entender melhor agora com o advogado criminalista Carlos Maggiolo, que está aqui com a gente. Carlos, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada pela tua presença para falar desse assunto, doutor, que a gente pode dizer que é o outro lado do carnaval, né? O lado B do carnaval. As pessoas falam muito da festividade, da alegria, mas tem esse outro lado e a gente sabe que é necessário falar sobre ele, dar visibilidade para isso, né, doutor? Eu acho que a principal dúvida para a gente começar aqui o nosso bate-papo é justamente a gente entender o que configura, doutor, o que caracteriza juridicamente falando o assédio sexual durante o carnaval. Seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Há uma grande confusão, porque juridicamente o crime de assédio sexual ele não é um crime praticado no carnaval. O crime de assédio sexual propriamente dito, juridicamente, stricto sensu, ele exige subordinação entre o agressor, né, o assediador
e a assediada. Então, seria uma relação profissional, de trabalho, entre chefe e subordinado, ou professor e aluno. Há que haver uma hierarquia entre o abusador e a pessoa abusada, o que não é o caso desses assédios praticados no Carnaval. O que há no Carnaval, e aí aquilo que você falou do protocolo não é não, efetivamente, no Brasil, desde 2018. Por quê? Porque a lei de 1918 e criou o crime próprio para isso, que é o crime de importunação sexual. Deixou de ser um crime ontem, em 2018, integrou o Código Penal, artigo 215-A, o crime de importunação sexual, que prevê uma pena de reclusão de 1 a 5 anos. Aí já é um crime mais sério, é crime que não admite fiança, o delegado não pode arbitrar fiança, só quem poderia arbitrar a fiança seria o juiz, numa audiência de custódia, e você vai ficar refém da boa vontade desse juiz. Se ele não conceder a fiança, o cidadão vai ficar de molho, preso, enjaulado, por pelo menos um mês e meio ou 2. Ele vai ser obrigado a ingressar com habeas corpus, e só em sede de liminar de habeas corpus, ou seja, 1 mês e meio, 2 depois, que o desembargador vai analisar e pode soltá-lo ou não. Então, deixou de ser um crimezinho qualquer, que tirava a cabeça de qualquer brasileiro, passou a ser um crime muito sério, um crime que dá cadeia. O que aconteceu é que de 2018 para cá não houve uma política pública de conscientização do crime de importunação sexual. Veio a pandemia, o crime de violência contra a mulher, principalmente violência doméstica, cresceu absurdamente, natural. Agora, é bom lembrar que a violência doméstica é só um braço da violência contra a mulher. Esse problema do machismo é um problema cultural brasileiro que entra década, sai década, ele só se agrava. Então, o crime de oportunação sexual, ele é o verdadeiro protocolo, não é não. Nós temos que fazer uma política de conscientização na sociedade. É a primeira vez, primeiro carnaval, que a gente vai passar com essa lei, 14 mil e pouco aí, que ela está em vigor, na realidade, há 6 meses. Ela pode ter sido criada em dezembro do ano passado, mas ela foi entrar em vigor só 180 dias depois. É o primeiro carnaval que a gente vai passar com essa lei. Essa lei ela tem muito menos impacto jurídico do que o crime de importunação sexual propriamente dito. Essa lei do não é não, ela cria protocolos, ela reafirma direitos da mulher, né, a vontade própria da mulher, de querer, até mesmo de querer fazer a queixa ou não, né, fica muito a critério da vontade dela para proteger a sua própria privacidade, a sua particularidade, a sua vontade, né? Enfim, então, eu acho que depende muito mais de vontade política para a gente ver valer esse protocolo não é não, do que a lei propriamente dita que está escrita ali, mas pode ser letra morta. Depende muito do Estado, do papel do Estado de conscientização. Quando a gente tem um instrumento jurídico amparando essas vítimas, só isso já é, de fato, muito importante. Mas eu queria, doutor, que o senhor explicasse também para a nossa audiência o que é a importunação sexual. Vamos dar exemplos. Quer dizer, é o passar a mão, é um abraço, é o beijo sem o consentimento dessa mulher, ou mesmo aquela cantada, a mulher passou, o homem já falou, já configura a importunação sexual. Então, para as mulheres que nos acompanham, até para os homens conscientes também, o que significa, o que a lei diz que é considerado importunação sexual? Tudo isso que você falou, exatamente isso. Aquela cantadinha desautorizada, aquela brincadeira de mau gosto, o beijo roubado, a mão passada, tudo isso é importunação sexual. Eu vou fazer aqui um pequeno parênteses. Hoje em dia, nós temos aí o crime, aquele Boa Noite Cinderela, em que o cidadão coloca aquelas gotinhas lá na bebida da mulher, e muitas vezes a mulher ela já não oferece mais resistência porque ela está dopada. Mas é porque está dopada, porque conscientemente ofereceria. Então, isso pode caracterizar crime de importunação sexual, entre outros, né? Porque normalmente o cidadão que se dá a essa conduta, lhe falta muito mais caráter e ele parte para outros crimes contra o patrimônio, normalmente invade até o celular da moça, entra na conta corrente da moça, que a moça, aí ela já dá a senha, dá tudo, porque ela está dopada, né? Então, a primeira coisa que eu vou falar, se eu puder recomendar às senhoritas do Brasil, é que não vá brincar carnaval sozinha. Vá com um grupo de amigas, um grupo de amigos.
Se puder levar o seu copo para o bloquinho, que hoje você tem aquele copinho que você coloca até no pescoço, leva o seu copinho, não aceite bebida de estranho, é aí que mora o perigo, é quando você aceita aquela bebida despretensiosa. Você, quando cai em si, já se passaram horas, você já está com a conta corrente zerada, seu cartão de crédito foi roubado, foi clonado, você deu a senha, entendeu? Então, tudo isso a gente tem que levar em conta. O carnaval potencializa tudo isso que se passa nas grandes cidades hoje em dia. Com certeza, ainda mais, doutor, quando a gente fala de consumo de bebida alcoólica, né? Consumo de drogas também, que a gente sabe que existe. As pessoas saem ali do seu controle e acabam perdendo o autocontrole mesmo, né? Doutor, outra pergunta que eu queria lhe fazer é o seguinte: é uma mulher, então, que está lá no bloquinho de rua ou está numa festa, recebeu um beijo roubado, teve ali uma importunação sexual, como o senhor já esclareceu aqui o que significa. Quem ela deve buscar? Naquele momento, o que ela deve fazer? É uma boletim online? Ela deve ir até uma delegacia presencialmente? O que aquela mulher deve fazer naquele instante? Sabe que essa lei que criou o protocolo Não é Não, ele, se tivesse sido levado ao pé da letra, esses bloquinhos, as administrações dos bloquinhos, estariam já munidos, já teria, sim, funcionários próprios para esse tipo de ocorrência, treinados para esse tipo de ocorrência, né? Então, eu recomendo, se puder dar mais uma recomendação, é que a Foliã, aquela moça que vai brigar o carnaval, procure o bloquinho onde tenha policiamento próximo. Procura sempre ficar próximo de policiamento, porque os policiais, o aparato público está preparado para recepcionar a mulher vítima de violência, né? Isso que fala o protocolo. Ele reafirma os direitos da mulher, ele reafirma as obrigações da autoridade pública, né? Ele cria o selo Não é Não, né? Os grandes bloquinhos no ano que vem certamente vão estar munidos lá do selo Não é Não. Quando divulgarem o bloco, vão poder colocar aquele selo de que apoiam a violência contra a mulher, né? Então, isso que diz o protocolo. Agora, se ainda, de qualquer maneira, que essa lei não esteja valendo, o aparato público, o aparato policial está pronto. Você tem delegacia de mulheres em todos os estados do Brasil. Você tem a polícia militar já preparada para recepcionar a moça, uma mulher vítima de um crime bárbaro e covarde como esse, porque ele exige um preparo da própria autoridade policial, tem que estar escolada para receber, tem que ter sensibilidade inerente ao crime que vitimou aquela senhora. E eles estão preparados, então é buscar a autoridade e registrar a ocorrência. E, doutor, indo um pouco mais além, né, falando da proteção jurídica, se aquela mulher quiser, de fato, entrar com uma ação contra aquele agressor, enfim, contra aquele homem que cometeu que fez essa atitude com ela. Quais são as provas que ela deve utilizar? Quer dizer, porque muitas vezes o carnaval tá cheio de gente, é um homem ali que passou, ela só sabe o nome, que ela foi lá e fez a denúncia, depois não vai ter testemunhas, né? Ou as testemunhas no outro dia nem vão lembrar do que aconteceu, enfim. Como é que essa mulher pode também proceder, se ela quiser ir mais além, se ela tem de fato nome, sobrenome, sabe quem é aquela pessoa, mas não tem nenhuma testemunha para comprovar que ela foi vítima de assédio, de importunação. A casa de festa, se ela está num espaço privado fechado, também não se manifestou. Quer dizer, fica só a palavra daquela mulher contra dessa outra pessoa, do homem. Como é que acontece nesse caso, doutor? Você está tocando num assunto extremamente delicado, que é a questão probatória, e que eu bato muito nisso. Eu sou advogado do Grupo Vítimas Unidas, que é um grupo pró-vítimas de mulheres dessa crueldade de crime sexual, né? Então, eu bato, assim, em autores violentos, o Roger Abdelmaci, João de Deus, são processos que a gente colaborou, que a gente trabalhou. Enfim, então eu vejo muito o lado da mulher, mas eu tenho que ver o outro lado também, que é essa falha, essa questão legal de ponderação das provas. Você sabe que, pela Lei Maria da Penha, a palavra da mulher, nesses crimes sexuais, ela tem valor absoluto. Então, não há necessidade sequer da palavra da mulher ser contraditada com outras provas do processo. Não precisa de outras provas que corroborem com a palavra da mulher. A justificativa para esse tipo de crime é pela violência doméstica, porque a maioria dos crimes, e também os crimes sexuais, os crimes de estupro e tudo mais, as mulheres, isso se pratica, ou é praticado entre quatro paredes, ou em locais inóspitos que não haja a presença de testemunhas mesmo. Então, você está ali entre quatro paredes, é você, a sua palavra
quanto a palavra do autor. Então, nesses casos de crime contra a mulher, a palavra da vítima tem preponderância. A palavra da vítima tem um valor absoluto. Isso gera, em contrapartida, mil injustiças que nós vemos aí Brasil afora nos últimos anos. Homens sendo condenados por oportunistas, mulheres que visam, assim, numa separação conjugal, visam alimentos para o filho, visam um sustento, uma pensão gorda, então, ou até mesmo ficar com o lar. Elas entram com esses processos de Lei Maria da Penha contra os maridos e com mentiras, eivados em mentiras, mas é a palavra dela, e o juiz, às vezes, fica de mãos atadas. Nesse caso do Carnaval, isso vale a favor da mulher. Então, a palavra dela é o suficiente para ir para uma delegacia, registrar a ocorrência, vai ser tratada muito bem. Se for maltratada, você pode, inclusive, denunciar esse policial. Ele é treinado, e pela lei agora, essa 14 mil e pouco, que é essa lei que criou o protocolo de não é não, ele diz, inclusive textualmente, que as autoridades policiais têm que estar preparadas para recepcionar esse tipo de crime. Então, ela não vai encontrar, provavelmente, em nenhum estado da Federação Brasileira, dificuldade para registrar a ocorrência desse crime e o crime ser encaminhado para uma vara criminal, porque nós estamos falando de crime de importunação sexual. Não é crime de juizado especial criminal, é vara criminal, né? Vai poder ser pedida a prisão preventiva desse réu ao longo do processo. Ele não precisa nem ser escoltado, ele não precisa ser ouvido para ser decretada a prisão dele. O juiz pode decretar a qualquer momento do processo. Então, são crimes sérios, E qual é o tempo, doutor, previsto, né? Já que o senhor falou que está se tratando agora, acredito que da devida forma, que tem que ser tratado porque é um crime. Qual é o tempo, geralmente, que esse agressor fica na cadeia, em média? Deve ficar? O que a lei está versando e está dizendo a respeito disso? Então, aí a gente, quando parte para a condenação, se o cidadão não tem histórico, tem um passado assim ilibado, folha penal limpa, o crime não tem outras qualificadoras. Qualificadoras são situações que agravam a situação do agente criminoso, situações que aumentam a pena, vamos dizer assim. Se não há, se é um crime do caput, de importunação sexual clássico, ele pega 1 ano. E 1 ano de prisão, ele sequer, se estava preso, será solto, né? E se estava solto, essa prisão pode ser convertida em prestação de serviço comunitário, em cesta básica, enfim, em penas restritivas de direito, e não penas restritivas, efetivamente, da liberdade dele. Se ele pega uma pena superior a 1 ano, superior a 4 anos, aí nem que o juiz queira, esse réu poderá cumprir a pena solto, vai ter que cumprir a pena preso. Mas até 4 anos depende muito da vontade do juiz, do bel prazer, da consciência do juiz, se decreta a prisão para o cumprimento da pena inicialmente fechado ou não. Normalmente, não. Normalmente, o réu recebe essa primeira oportunidade, a benevolência da legislação brasileira, em que a ele vai ser decretado uma pena restritiva de direito. Vai pagar algumas cestas básicas, ou vai fazer palestra em escola pública contra o crime sexual, a favor do direito da mulher, para aprender, entendeu? Mas cadeia é muito difícil. Exato. Pois é, doutora, é bom, como a gente dizia aqui, é importante que a gente tenha uma lei, que é um instrumento jurídico que protege essa mulher, mas melhor ainda seria se os homens fossem mais conscientes, mais respeitosos, mais gentis, né? E entendessem que a roupa não é um convite para nada, como a gente diz, que aquela mulher tá ali se divertindo e se ela quiser, tá tudo bem, mas se ela não quiser, antes de ser mulher, ela é um ser humano e o ser humano deve ser respeitado independente da sua orientação ou do seu gênero, né? Então, se a gente tiver, doutora, eu acho que homens mais conscientes, homens mais respeitosos, talvez essa lei nem precisaria existir. Mas como a gente vive aqui num país onde a gente sabe que os homens não são assim, precisa se criar esse instrumento jurídico que a gente espera, né, doutor, que de fato seja cumprido e a gente, de alguma forma, como um consolo, a gente se alegra que tenha essa lei para essas mulheres também, né? Mas esse protocolo não é não, como a lei de importunação sexual, o direito penal ele não foi feito para resolver esses problemas. São problemas sociais, são problemas de ordem social, são fenômenos sociais. Isso tem que ser resolvido por política pública. Exatamente. Tem que ter um poder público voltado para isso, que dê atenção, que dê um pouquinho foco nesse tipo de problema cultural. É cultural, exatamente, doutor. É como o senhor falou, é cultural, né?
É, então não adianta, não é legislação. Você vai fazer 1 milhão, você vai penalizar o ser humano até a cabeça e não vai adiantar. Você tem que fazer o trabalho educacional, é um trabalho social. Ele, Exatamente, é cultural, educacional e social, né? A gente conversou com o advogado criminalista, o doutor Carlos Madiolo. Doutor, muito obrigada pela sua entrevista, viu? eu que agradeço, viu? Contem sempre comigo. É um prazer enorme e uma honra estar aqui com vocês. Combinado, doutor. Até a próxima. A gente vai para um intervalo bem rápido e na volta a gente vai falar de um assunto muito importante, tá? Porque depois da folia, quem aproveitou, ou mesmo quem descansou, muita gente enfrenta a chamada depressão pós-carnaval. Já ouviu falar? No próximo bloco a gente vai entender como enfrentar esse momento, quanto tempo dura, com uma psicóloga. Então continua com a gente. Conexão RS está de volta. E depois da folia, gente, é muito comum que algumas pessoas se deparem com um sentimento de vazio, de desânimo, de cansaço emocional. É a chamada depressão pós-carnaval, ela existe. Após dias aí de festas, de uma rotina agitada, ou até mesmo não, você ficou em casa com a família, mais pertinho ali de quem você gosta, bastante tempo de lazer também, voltar à normalidade, à rotina, ter horário para acordar, para sair de casa, retornar ao trabalho, pode ser especialmente mais difícil após esse tempo aí parado, né? Gerando essa sensação, então, de tristeza, de desânimo ou, em algumas pessoas, até ansiedade. Por isso que a gente chamou a psicóloga Ângela Wolff, que está aqui ao vivo com a gente. Doutora, seja muito bem-vinda de novo para falar de saúde mental. Dessa vez, doutora, a chamada depressão pós-carnaval. O nome parece assim, será que isso existe mesmo? Será que isso é mais pro tom de brincadeira? Mas muita gente depois, doutora, dessa época de festas, de feriadão, né, tem essa dificuldade, esse desânimo para voltar, né? É verdade, Bruna. Tu colocou muito bem que existe um período que pode ser um pouco mais tenso agora com esse retorno, porque se gera muita expectativa com tudo que é possível viver nesse momento de festa. A gente sabe que existe esse período de adaptação e de descompressão que a gente coloca na nossa vida, que começa ali perto do Natal, e a gente só vai resolver realmente a tratar de fato daquilo que a vida vai nos propondo a partir desse momento da data do carnaval. E uma das coisas que pode acontecer realmente, como tu colocou, é uma ansiedade pré-festa. Mas essa ansiedade, ela acaba sobrecarregando e gerando ainda mais expectativas para esse momento da festa de agora, que é o momento onde a pessoa tem a expectativa de que ou vai encontrar um grande amor, ou que vai fazer uma festa bem catártica, uma felicidade catártica. E passado esse momento da festa, a pessoa se dá conta de que ela está vivendo apenas mais um dia como todos os outros e com todas as tarefas que estão programadas e previstas para esse ano que se inicia agora. E uma das coisas interessantes é que, junto com o carnaval, com esse dia que é de uma expectativa de ser brincalhão, de ser alegre, nós temos aí tudo que começou já nesse mês, que foram as aulas, né? Nós começamos um ano já com muitas expectativas pós-enchente, e agora no carnaval realmente existe uma quantidade bem interessante de pessoas que colocou muita expectativa de que vai ficar muito feliz no carnaval, de que vai resolver todas as questões relacionadas a relacionamento ou que vai encontrar um grande amor. Mas uma das coisas que pode acontecer e que costuma contribuir muito para essa depressão depois do carnaval é o que a gente vai chamar de ressaca moral, muito relacionada com um comportamento aditivo mais acentuado, com uma possibilidade de uma indiscrição pública pelo uso de substâncias psicoativas, pelo uso de álcool, ou até de um relacionamento que foi casual, mas que deixa talvez algumas
vamos dizer assim, marcas, como, por exemplo, a possibilidade de uma prática sexual sem proteção e disso, em algumas circunstâncias, vir uma gravidez, por exemplo, né? Então, é uma situação que, neste momento, a pessoa se dá, por exemplo, algumas permissões que em outras condições ela não daria. Então, festejar o carnaval hoje tem trazido essa possibilidade para as pessoas de que é um momento de grande mudança catártica e, na verdade, não é. É verdade. Isso que você falou, doutora, é ressaca moral o nome, né? Sim. Isso também é outro ponto importante, porque aqui inicialmente a gente falou da questão só do lado positivo, né? A pessoa descansou ou curtiu o carnaval e está tendo que voltar ali e recuperar a rotina. Mas como é que lida com isso? Que eu acho que outra palavra que pode se dizer também é o arrependimento. Quer dizer, saiu, bebeu demais, usou drogas, se envolveu com quem não queria se envolver, fez o que não queria fazer. E geralmente, como a gente explicou aqui, o carnaval, inclusive o advogado que estava conversando com a gente no bloco anterior falou sobre isso. Tem muito essa questão da bebida alcoólica, que faz, de fato, com que a pessoa perca o controle, não sabe o que está fazendo ou sabe muito parcialmente. Então, como é que lida com isso também, doutora, assim, de imediato? Que dica que você daria, que sugestão você daria para a pessoa que vai bater ali na porta esse arrependimento? Um pouquinho de autocompaixão, Bruna. Porque se a pessoa se envolveu com o uso mais desorganizado de alguma substância psicoativa, mas especialmente o álcool, que faz o que a gente chama de rebaixamento do frontal praticamente imediato, o rebaixamento do frontal significa que a pessoa perde freio social. Então, que ela tenha um pouco de autocompaixão com ela, porque no momento em que ela se dá conta de que pode ter feito algo que naquele momento, que hoje ela não tem condições de dizer se ela estava sadia, se ela estava com a consciência plena do que estava fazendo, existe uma contribuição muito importante aí do álcool ou de uma outra substância psicoativa. Portanto, ela não tinha um gerenciamento tão adequado e tão efetivo das próprias ações. E é por isso que o álcool, como bem disse o doutor que falou anteriormente, ele vai desorganizar as decisões mais acertadas de ambos os lados, tanto de um homem quanto de uma mulher. Mas sobre as mulheres recai ainda mais necessidade de cuidado, porque elas são mais vulneráveis que os homens dentro desses ambientes de festa. E sim, o risco de ter que passar por uma situação de ter que dar conta de alguma coisa que ela não sabia que tinha acontecido com ela, que são os flashes que vêm depois também, né? De alguma atividade que ela não quis, e pode ser que ela não tenha tido condições nem de dizer não, como o doutor estava falando ali. Não seria necessário se nós tivéssemos uma sociedade mais civilizada. De fato, a gente pode acumular muita energia para viver uma festa saudável, uma festa boa, e uma coisa que te traga aquela energia, aquela vitalidade para começar o ano, que de fato começa agora, mas o que a gente realmente sabe sobre o carnaval é que, na maioria das vezes, ele deixa uma história de dano para a pessoa, especialmente quando ela faz uso de álcool. Eu digo especialmente do álcool, porque ele pega mais rápido e em qualquer quantidade. As pessoas podem achar, não, mas eu vou tomar só uma cerveja aqui. O perigo disso é a pessoa acreditar que isso é verdade. Porque no momento em que ela toma qualquer dose de álcool, ela já está alterando a capacidade de tomar decisões acertadas para ela. E depois que ela toma a primeira dose, ela já não tem mais tanto controle de quantas doses ela vai tomar a partir dali. Pode parecer que as pessoas têm um grande controle do uso de álcool, mas não é verdade. O álcool ele pega muito rápido nessa região do cérebro que a gente chama de pré-frontal, que é justamente a área do nosso julgamento social, da nossa conduta e da nossa capacidade de tomar decisões adequadas. Uma dica para o pessoal já também é se policiar mais, maneirar, né? Doutora, antes da gente encerrar rapidamente, então, para o pessoal que curtiu numa boa, tá tudo certo, mas aquela coisa assim, eu não queria voltar, tá com um desânimo um pouco mais acentuado, né? Uma dica rápida, doutora, o que essas pessoas podem fazer? Uma coisa importante, Bruna, é que se uma pessoa se sente assim com uma festa como a de agora, desse momento, não necessariamente ela está
ligando isso a este momento. É importante identificar se isso já não vem acontecendo há algum tempo, se ela já não se sente muito animada com alguma festa e depois a festa acaba não acontecendo do jeito que ela pensava. Mas uma coisa boa é de se permitir e já planejar agora outros momentos onde ela possa fazer pequenas festas para ela mesma. Ou seja, tirar períodos de férias mais curtinhos, ou viajar mais para lugares agradáveis, ou seja, se permitir e proporcionar a si mesma momentos onde ela possa viver um pouco mais de festa, um pouco mais de alegria, um pouco mais de saúde para a própria vida, que não seja somente a data de hoje. Que ela faça uma festa muito alegre, muito positiva, mas que ela se permita a conceder a si mesma outros momentos de festa durante o ano. Certo, doutora Ângela Volve, psicóloga, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço, Bruna. É um prazer estar com vocês sempre. Gente, intervalinho bem rápido e a gente volta já já com mais Conexão RS. Estamos de volta, falando hoje mais sobre o carnaval, né, gente? Terça-feira, mas tem quem não goste muito, viu? A gente conversa com os mais caseiros agora. Você é caseiro como eu, não curte muito pular carnaval? Pois é, então vamos lá. Para quem prefere a tranquilidade ao invés da folia, tem um destino aqui pertinho na região metropolitana. Estou falando de Morro Reuter, no pé da serra, que é o lugar perfeito para fazer um bate e volta e admirar belas paisagens e se deliciar, gente, com um típico café colonial. E quem mostra pra gente é a repórter Natália Sattler. Rodou! Morro Reuter fica a apenas 65 quilômetros de Porto Alegre. A cidade tem pouco mais de 6.000 habitantes. Faz parte da Rota Romântica e do Vale Germânico. Um destino para quem gosta de relaxar e curtir a natureza. Nossa visita começa por este campo de lavandas que são o símbolo de Morro Reuter. E nós optamos na lavanda em fins para a extração do óleo. Aí a gente viu que o turismo podia trazer pessoas para conhecer o município, a região e se encantar com a vista que é muito bonita. E a lavanda também atrai o turismo, as pessoas, porque é muita flor e o pessoal fica bem encantado quando vê esse mar aqui, né? E vem gente de todo o país. Vem gente de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Ceará, já teve gente de Bahia, Paraná, Santa Catarina, a região aqui, Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Canoas, de tudo vem. Caxias do Sul. E principalmente quem mora em cidades grandes, né? Que em Porto Alegre, São Paulo, se impressiona muito com a beleza aqui, né? Sim, porque é um lugar bonito, a vista é bonita e é bem tranquilo, tu pode ficar à vontade aqui, tu senta e é aquela tranquilidade para tu observar a natureza e ficar à vontade aqui. O pessoal pode fazer piquenique, pode colher as lavandas, como é que funciona? Sim, nós temos aqui um paga e colha. Tu colha teu próprio buquê para tu sentir a experiência, como é bacana. E tem espaço também para fazer piquenique. O visitante também pode levar um pedacinho desse paraíso para casa. São velas, sabonetes, incensos e outros produtos artesanais. Tudo à base de óleo essencial e do extrato da lavanda. A gastronomia é um dos fortes aqui de Morro Reuter. Por isso, nós viemos conhecer um autêntico café colonial alemão. Eu já trabalhava com confeitaria, né? Eu fazia isso, mas eu fazia em casa. Quando a Regina, minha sócia, comprou as terras que eram do meu pai, e daí a gente teve a ideia de fazer um café colonial. A laranja a gente colhe no pomar para fazer o creme que vai no bolo de laranja.
O leite é comprado direto do produtor, que sábado de manhã a gente pega, vai lá onde eles tiram de manhã. A gente vem cedo, faz o pão, faz as cucas, tudo, praticamente tudo é feito aqui. E olha, uma fartura nessa mesa, mas tudo isso tem uma explicação lá da época da colonização. É isso mesmo, dona Celi? E a mesa sempre tinha que ser farta, o café da manhã deles era farto, né? Tinha bastante, porque trabalhavam pesado, né? E daí tinha que estar bem alimentados. Agora a gente te leva para conhecer o Caminho das Serpentes aqui em Morro Reuter, uma galeria de arte e parque que funciona há mais de 17 anos na cidade e todo o espaço é recoberto por mais de 2.000 metros quadrados de mosaico. Tinha muita gente que pedia para ver a vista, daí eu fui organizando para tornar isso aqui mais viável para todas as pessoas, não só para mim, né? Tem vários outros trabalhos aqui que são de outros artistas, isso que eu gosto desse coletivo, porque daí tu tem mais chance de apreciar a diferença, que nem no mosaico, né? Cada pecinha é uma pecinha de um tamanho. Aqui tudo tem um significado e o nome do parque não poderia ser diferente. O nome, por exemplo, o Caminho das Serpentes Encantadas, é que quando eu era muito pequena, eu fui perguntar para minha avó de onde é que ela vinha a flor, porque ela era florista, e ela me respondeu que as cobras arrotavam flores. E daí que desde pequena eu tenho essa liberdade de poder criar o que eu quiser. Morro Reuter é um destino surpreendente, cheio de belezas naturais, arte, boa gastronomia e gente acolhedora. Um lugar para levar na memória e no coração. Que delícia! Adorei essa dica aí, uma dica gastronômica também, né? Gente, intervalo muito rápido e a gente volta em seguidinho. E para o time da Folia, que quer aproveitar o carnaval aí com muita consciência e respeito, né? Lembrando sempre, como a gente falou no primeiro bloco, preparamos um cronograma das festividades que vão acontecer em Porto Alegre. Quem vai nos trazer todos os detalhes é a nossa repórter Isabela Daut. Confere. O Carnaval 2025 já começou, mas antes dele, os preparativos para o desfile do Porto Seco começaram há mais de 3 meses. Depois da tradicional descida da Borges, o próximo evento da programação é o Carnaval Descentralizado, que acontece na Restinga no dia 8 de março. Os desfiles do Porto Seco vão ser em 2 dias, na sexta-feira, dia 14, e no sábado, dia 15 de março. Na sexta-feira, desfilam pelo Grupo Prata, Filhos de Maria, protegidos da Princesa Isabel e Realeza, e pelo Grupo Ouro, Fidalgos e Aristocratas, Acadêmicos de Gravataí, Copacabana, Imperadores do Samba e União da Vila do IAPI. Já no sábado, os desfiles do Grupo Prata são Academia de Samba Praiana, Unidos de Vila Mapa, Império da Zona Norte e União da Tinga, e pelo Grupo Ouro, Império do Sol, Unidos de Vila Isabel, Estado Maior da Restinga, Bambas da Orgia e Imperatriz Dona Leopoldina. E os ingressos já estão disponíveis no site da Simpla, com opção de parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. A outra opção é comprar presencialmente os ingressos na bilheteria oficial, que é a loja Planeta Surf, que fica no Bourbon Valley, e o horário de atendimento é das 10 às 10. Nessa opção, não há possibilidade de parcelamento, e o pagamento é somente em dinheiro. E os valores variam de R$200 a R$6.000, sendo que os ingressos são válidos para as 2 noites, ou seja, se trata de um passaporte para o evento. Já as arquibancadas do Complexo Cultural Porto Seco são gratuitas para o público, totalizando 6.480 lugares. Mais adiante no calendário, outra opção possível para curtir o carnaval é aproveitar os blocos de Porto Alegre. Na sexta-feira, dia 21 de março, às 21 horas, terá o show do Boca Livre no Jardim Europa.
E no domingo, 23 de março, às 17h30, Jovens Tardes com The Fevers e The Originals, na Cidade Baixa. Uma semana mais tarde, na sexta-feira, dia 28 de março, às 23 horas, é a vez do bloco do Eu Sozinho, tributo à Capital Inicial, Charlie Brown Jr. e mais, também na Cidade Baixa. E no sábado, dia 12 de abril, às 21h30, Jorge Vercílio no Jardim Europa. E agora, falando de Canoas, a novidade desse ano é que a cidade não vai contar com investimento público municipal para os desfiles de carnaval de 2025. Segundo a prefeitura, não foi possível repassar verbas para as escolas de samba do município, embora seja reconhecida a importância e o valor cultural das festividades do carnaval para a cidade. Segundo o secretário de Cultura e Turismo, Pinheiro Neto, neste momento o município vai priorizar o pagamento dos salários dos médicos dos hospitais de pronto-socorro e universitário, que estão em atraso. No entanto, Canoas já trabalha para que outra tradicional comemoração, o Dia do Trabalhador, em maio, receba aporte da Prefeitura e seja um grande evento, conforme o secretário. Ainda, a administração municipal se colocou à disposição para apoiar a realização das festividades de Carnaval com a cedência do Parque Esportivo Eduardo Gomes. Outra questão que permeia o Carnaval dos canoenses é que a cidade não aceitaria desfiles com referências a religiões de matriz africana e LGBTQIA+. A polêmica teria surgido após uma fala do secretário de Cultura durante uma reunião, de acordo com representantes da Associação das Escolas de Samba de Canoas. Em nota, a Prefeitura de Canoas afirmou prezar pela liberdade, o que inclui a livre manifestação artística, cultural e religiosa no Carnaval. Em contraponto, a Federação Nacional das Escolas de Samba, também em nota, se manifestou em repúdio ao suposto preconceito e intolerância religiosa. E para aproveitar mais ainda a folia, seja em Porto Alegre ou na região metropolitana, a Secretaria de Saúde da capital separou algumas dicas. São elas: beber bastante água, ainda mais com a previsão da onda de calor no estado, comer alimentos leves como frutas e verduras e usar sapatos e roupas leves e confortáveis. E uma outra orientação importante é sempre utilizar preservativos para evitar infecções sexualmente transmissíveis. E finalmente, a EPTC faz um apelo e reforça os riscos de misturar bebida alcoólica e direção nesse feriadão de carnaval. Conexão RS de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela tua presença aqui com a gente. Lembrando que eu tô te esperando amanhã ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Beijo grande, até amanhã. Tchau, tchau.